Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 25 de janeiro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16 a 20. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem-se cachos de uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas lições contidas no Teu Evangelho, registradas pelos Teus discípulos, pelos Teus apóstolos e explicadas pelos Teus trabalhadores, Teus ceareiros, os nossos amigos e benfeitores espirituais, todos os cristãos verdadeiros que já passaram pela história da humanidade, assim como alguns espíritas que nos ajudaram e nos ajudam a entender o Teu Evangelho, como nós veremos na reflexão de hoje. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos no mês de janeiro de 2025, mês de férias para muitos, estudantes, trabalhadores, patrões, empregados, muitos saem de férias. E não é por acaso, né? Isso não é luxo, não é extravagância, inclusive, né, tanto é uma necessidade que chegou-se ao ponto de ser previsto em lei, porque para que não houvesse abusos, né, maus tratos, digamos assim, dos empregados, excesso, né, de trabalho, como inclusive está registrado em O Livro dos Espíritos, numa pergunta que Kardec fez, qual é o limite do trabalho, né, o limite das forças. Então, na hora que a gente chega num limite, na hora que o corpo começa a dar sinais de que está no seu limite, recomenda-se a medicina, a segurança do trabalho, né, as leis voltadas para os direitos humanos, os princípios do direito que regem todos os ordenamentos jurídicos das nações consideradas civilizadas e que são voltados para a questão, né, da dignidade humana. Tudo isso
recomenda, orienta, sugere, estabelece que o trabalhador, o estudante, tenha um período de férias, de descanso, de pausa, para que não aconteça o quê? O que na medicina, na psicologia, já está classificado como uma espécie de exaustão, que tem, às vezes, o nome de estafa, ou, por exemplo, hoje, né, fala-se muito em burnout, que é uma espécie de síndrome que algumas pessoas desenvolvem justamente porque estão trabalhando no limite o tempo todo. E muitas vezes em tipos de trabalho que requer uma atuação do trabalhador, do empregado, do profissional de uma forma geral, que se envolva muito. Então, às vezes, a própria medicina, o médico, se envolve com os pacientes, com a doença, com os familiares, o advogado se envolve, ou alguém da área de assistência social, psicologia, psiquiatria, enfim, pessoas, né, juízes sérios, comprometidos, justos, promotores, defensores, enfim. Eu não vou conseguir enumerar todas as profissões, todas as áreas, mas as pessoas sérias, realmente envolvidas, né, que se dedicam, se doam para que o trabalho seja bem feito e que o resultado desse trabalho não seja somente o dinheiro que esse profissional vai receber pela realização do seu trabalho, mas uma mudança positiva na vida de uma pessoa que está recebendo a prestação daquele serviço, né, o auxílio que está sendo, né, o acompanhamento, o tratamento, enfim, essas pessoas se envolvem de tal maneira nos seus afazeres profissionais que muitas vezes elas acabam chegando no limite emocional, mental, físico. E aí, antes que isso aconteça, a legislação de vários países civilizados, já de longa data, prevê que é recomendável que num período de 1 ano de trabalho, pelo menos 30 dias de férias, a pessoa possa fazer uma pausa para recuperar as suas energias, né? Descansar a mente, enfim, para voltar ao trabalho, digamos, com energia, com ânimo, né? Com vontade, com eficiência. E por isso, por nós estarmos nesse mês de janeiro, que é um mês de férias para muitos de nós escolhemos um texto hoje do livro Técnica de Viver, de Kelvin Van Dine. Livro este psicografado por Valdo Vieira, médium que, na época em que estava bem, em que estava equilibrado, chegou a psicografar obras juntamente com Chico Xavier, em que um psicografava uma página par, o outro uma página ímpar, da mesma obra, do mesmo livro. Um psicografava André Luiz, o outro Emmanuel. E há livros da doutrina espírita psicografados unicamente por Valdo Vieira, de espíritos diversos, como o próprio André Luiz, esse Kelvin Van Dine, que são livros maravilhosos, excelentes. Não devem ser desprezados em razão do que depois aconteceu com Valdo Vieira. Então nós temos que ter bom senso, digamos, né? Porque ele terminou, né? Ele se distanciou, ele terminou a sua trajetória no espiritismo de uma maneira lamentável, lastimável, né? Inclusive
desdizendo muitas coisas que ele tinha psicografado, produzido, reflexões que tinha feito, palestras, artigos, mas na fase em que ele estava, e nós sabemos, né, que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento, de situação, se nós não vigiarmos e orarmos, se nós nos deixarmos levar pelas nossas concupiscências. A frase cunhada e que virou um emblema, digamos assim, da doutrina espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. Se a gente não faz isso, ou não se esforça para fazer, que a gente pode não conseguir fazer, mas se a gente se esforça, a gente está no caminho. E aí, lógico, não é que nós, caso não façamos, não venhamos a ter, né, não vamos ter a proteção, a ajuda dos amigos e benfeitores espirituais. Não é isso. Mas, se nós não nos colocamos em sintonia com os bons espíritos, a ajuda que eles estão a nos dar, que eles querem nos proporcionar, ela não consegue, né? É como se a gente estabelecesse, por exemplo, a gente quer ouvir a rádio tal assim assim, mas em vez da gente sintonizar na frequência modulada lá, né, na FM tal, que a gente sabe que é a FM da rádio, a frequência modulada da rádio, a gente sintoniza em outra frequência. Ué, então você vai ouvir a rádio? Você vai ouvir o locutor famoso lá, as canções que são executadas nessa rádio que você tanto gosta e tal? Não. Você vai ouvir o quê? Chiado. Ou então você vai acabar sintonizando naquela rádio que não te agrada muito. Né? Por quê? Porque você colocou, né, o dial, né, o ponteiro lá do rádio numa frequência que não é a frequência própria da rádio que você queria, gostaria de ouvir. Então, se a gente não estabelece essa sintonia com os espíritos bons, com os espíritos elevados, com os nossos amigos e benfeitores espirituais, não é que eles não queiram mais nos ajudar. O problema é que não chega porque a gente está impedindo a captação, digamos assim, daquela ajuda, daquela energia, daquela orientação, daquela inspiração. Então a gente tem que reclamar com quem? Com a espiritualidade, com Deus, que esqueceram de nós? Não. A gente é que está ou com um aparelho muito ruim, né, não está sabendo, não está conseguindo sintonizar, ou então a gente está deliberadamente escolhendo outras frequências, outras sintonias. E aí, meus amigos, a gente só pode reclamar com a gente mesmo, né? Então, todos nós estamos sujeitos a começar uma trajetória muito bem, andar um período muito bom e daqui a pouco, né, por tentações que acontecem e sim devem acontecer, porque como nós seremos testados, nós estamos no mundo de provas e expiações. Quando nós não estamos expiando, pagando, nós estamos sendo testados, provados. E como que a gente vai demonstrar que a gente já conquistou essa ou aquela virtude, que a gente já consegue superar determinadas circunstâncias, se não houver a prova, a tentação? Então, agora que eu entrei para o trabalho espírita, está acontecendo uma série de coisas e tal, eu nunca vi tanta dificuldade, tanta tentação, tanto isso, tanto aquilo. É exatamente para nós darmos o testemunho. Porque se estiver tudo tranquilo, tudo bem, eu estou provando o quê? Não estou provando nada. É na hora da dificuldade, na hora da tentação, que a gente prova se a gente conseguiu adquirir a virtude. Como é que a gente prova que a gente é paciente? Com aquela pessoa que nos tira do sério e a gente consegue contar até 10, até 100, até 1000
e não responder de forma agressiva, né? Não fazer nada de errado. Então, e eu não posso provar de outra forma, não, Rafael. Mas se não tiver quem teste a nossa paciência, eu vou provar que eu sou paciente como? Ah, eu sou muito paciente, né? Aí a pessoa acha, né, que a gente é calmo, a gente é tranquilo, a gente é sereno, a gente fala baixo e tal, devagar, né? E anda de forma bem, né, comedida, tal. O mundo pode estar acabando, pode estar chovendo granizo, pode estar o município se alagando e tal, e a gente está como se nada. Agora, uma pessoa às vezes falando uma determinada coisa, um familiar nosso, um vizinho, um colega de trabalho. Ué, esse é aquele? Esse é aquele que não se abala com nada? E aí a pessoa perde as estribeiras, né? Perde como a gente costuma dizer, perde a paciência, perde nada. Não conquistou ainda, né? Se eu não conquistei, eu não vou perder. E se eu conquistei, eu não vou perder também. Porque se eu não conquistei, eu não vou perder porque eu ainda não tenho. E se eu conquistei, eu não vou perder, porque aí eu já conquistei. E é na hora da aprovação que a gente vai demonstrar isso. Então, o Kelvin Van Dine é um espírito que ditou esse livro maravilhoso, Técnica de Viver, inclusive que o prefácio, meus irmãos, foi feito por Emmanuel. Então, vejamos como o trabalho do Valdo Vieira foi, até certo ponto, muito bom, né? Avalizado pelos espíritos aí que acompanharam Chico Xavier, né? Emmanuel, e, enfim, era uma pessoa que estava numa trajetória maravilhosa, bela, mas, como nós conhecemos inúmeros casos, na hora da tentação, às vezes é o dinheiro, às vezes é a fama, às vezes é o sexo, às vezes é isso, às vezes é aquilo, né? A vaidade e tal. E aí, a gente não tendo ainda conquistado e também não tendo aquela força para resistir, que a gente pode não ter conquistado, mas como que a gente conquista também? Mediante a situação que, né, faz a gente exercitar aquela virtude, faz a gente ter força para vencer aquela tentação, aquela concupiscência, né, aquela fraqueza, aquela má inclinação. Então, a gente tem que ter, como disse Jesus, né, perseverança. Perseverai até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Só que se a gente fala assim, ai, eu já resisti demais, né? Eu também sou filho de Deus. A gente usa essas expressões. Também sou filho de Deus. Uma vezinha não tem problema. E aí é igual, né? Nós sabemos das pessoas que têm alguma dependência e que são humildemente, né, frequentadoras de grupos, né, que se reúnem entre si de pessoas dependentes, como, por exemplo, os alcoólicos anônimos e tal. E eles dizem que só por hoje eu não vou cair em tentação. E eles vão vivendo isso a cada dia. Então a pessoa contabiliza há quantos dias ela está sem beber bebida alcoólica, há quantos dias ela está sem fumar, há quantos dias ela está sem usar drogas. E aí a gente tem que se incluir nesse grupo também para há quantos dias eu estou sem perder a paciência? Há quantos dias eu estou sem reclamar? Enfim, há quantos dias eu estou a vencer as minhas más inclinações, as minhas más tendências e caminhar no sentido de conquistar essa ou aquela virtude. Só que o professor Clóvis, por exemplo, professor Clóvis Tavares, ele dizia que mais importante do que começar bem é terminar bem. Porque a gente pode começar bem, como Jesus destacou, por exemplo, na parábola do semeador, né? A gente se empolga, começa e tal, e daqui a pouco é a semente que caiu no terreno pedregoso, no terreno de espinheiros. E aí a gente começa e tal, se inscreve, faz curso de voluntário, começa a trabalhar e tal. Daqui a pouco a gente desaparece
E aí a gente cai exatamente no extremo oposto. O que é isso? É a semente, o terreno, no terreno pedregoso, né? Chegou a brotar, mas as pedras ali abafaram e tal, não criou raiz, né? E aí morreu, né? Aquele entusiasmo, aquela vontade, aquele ânimo. Ou o terreno espinhoso, né? de espinheiros. Por quê? Porque a gente começou tal, mas na hora que vem os testes, na hora que vem as dificuldades, os espinhos, né? Ou as tentações, que podem ser interpretadas como espinhos também, né? Como disse Paulo, né? Eu tenho um espinho na minha carne, né? Então, aí a pessoa não consegue, né, resistir, se vencer, e aí acaba cedendo, né, a essas tentações ou a outras opções, né, que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, mais importante do que começar bem é terminar. Porque se a gente já teve um passado nessa própria encarnação ou em outras, como, por exemplo, alguns santos, né, cuja história está registrada na Igreja Católica, que nessa encarnação em que foram santos, tiveram um início, uma juventude meio, digamos, levada, né, meio parecendo pessoas do mundo, tipicamente do mundo, né, envolvidos com coisas que muitas vezes nós achamos assim, eu sou uma pessoa muito boa, muito evoluída, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. E essas pessoas que tiveram uma guinada na sua encarnação, às vezes tiveram uma vida na juventude de, né, excessos, prazeres mundanos, mas quando despertaram que essa não é a vida verdadeira, essa não é a felicidade verdadeira, opa, peraí, não é por aí. Não é assim que eu vou ser feliz. Ou até, eu não sou feliz fazendo isso. Muitas vezes, esses excessos são uma fuga. Não é verdade? Quando a gente descamba, né, para um vício, para uma dependência, ou para um excesso, sobre qualquer aspecto, muitas vezes é uma fuga. É exatamente essa carência que a gente tem de ser feliz, de ser amado, né, de amar, e a gente não encontrando isso, não sabendo exatamente onde, como procurar, onde encontrar, a gente acaba se desequilibrando e indo por esses caminhos tortuosos, esses caminhos escuros. Então, o mais importante é terminar bem. Eu posso ter sido um pecador, posso ser um pecador, mas quando eu desperto, né, mais à frente ou agora, se eu estou despertando, opa, eu vou mudar de vida. Eu vou assumir mesmo um compromisso e vou levar até o fim da minha vida, da minha encarnação, enfim, daqui para frente na minha trajetória espiritual. Então, embora muitos de nós não consigamos fazer isso, mas, como disse Paulo também, né? Examinai tudo, retende o bem. Vamos reter o bem que Valdo Vieira produziu, né? Então, nesse mês de férias de janeiro, um texto aqui do livro Técnica de Viver, intitulado Tire Férias de Você. Hã? Como assim, Rafael? Vamos ver que texto maravilhoso. Examine uma casa por fora. Fachada, parede, janelas, portas. Lá dentro pode estar ocorrendo um crime. Nascendo alguém. Orando alguns. Mas nada sabemos. Nem nos interessamos sobre isso. Se algo relacionado com ela atinge, tudo nela se nos transfigura aos olhos. Passa a ter importância, lugar destacado nos cenários da existência. Assim vivemos entre os homens e almas. Mister ampliar nosso mundo,
nosso itinerário. Façamos a convergência e a parada de nosso carro nas estações de outras criaturas. Pessoas, coisas, fatos e tempo conservam o valor que lhes damos. A vida vai mal se o espírito não vai bem. Em tudo, nossa tendência instintiva é ver a nós mesmos, somente nós, sempre nós. Entremos em recesso de nós próprios. Tire férias de você, de quando em quando. Pense nos outros. Olhe, fale, pergunte, sonde crises e dificuldades, adentrando o calvário do próximo, com o objetivo de auxiliar. Não é para a gente virar fofoqueiro, né? E sair perguntando, querendo saber, se informar da vida dos outros e tal, e aí depois sair divulgando, né? Montar um canal no YouTube e no Instagram, ou numa página no Facebook, ou seja lá onde for, né? No WhatsApp, um grupo no WhatsApp e tal, em vez da gente fazer isso que nós vamos ver aqui, essa exortação do Kelvin Van Dien, a gente vira um tremendo de um fofoqueiro. Muitas das vezes espalhando notícias falsas. Por quê? Sabe-se muito bem, né? Existe um provérbio, um ditado popular que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a gente pega a notícia, a informação e acrescenta alguma coisinha para que aí vai dar, né, audiência. Aí o pessoal vai querer ver o vídeo, né? Faz uma chamada atrativa, né? Do título lá do vídeo e tal. E aí, em vez da pessoa ver que é uma coisa boa, opa, uai, é sério que é essa fofoca? Chico Xavier, uma vez perguntado sobre esse assunto, ele disse: nós devemos ser sempre a estação terminal da fofoca. Então, veio alguém fofocar alguma coisa com a gente, parou na gente. A gente não vai passar adiante, não vai achar interessante, não vai rir, não vai, né? Morreu, acabou. Estação terminal da fofoca. Então, diz aqui o Kelvin Van Dien, né? Olhe, fale, pergunte, sonde crises e dificuldades, adentrando o calvário do próximo com o objetivo de auxiliar. Não precisamos nem conseguimos martirizar-nos ou morrer no lugar deles. Vejamos, hein? Podemos comparticipar-lhes, de algum modo, a experiência, seja amenizando-lhes o trabalho ou atenuando-lhes a balança da alegria e tristeza. Então, a gente pode auxiliar até no momento da alegria. Até no momento da alegria. Porque muitas vezes, quando a gente recebe uma notícia boa de alguém, em vez da gente ficar feliz, da gente parabenizar a pessoa e tal, vem aquela ponta de inveja, né? E aí, às vezes a gente silencia, não fala nada, mas às vezes a gente ainda responde com aquele veneno, né? Fruto da inveja. Grandes coisas. Passou para tal faculdade? Existem muitas melhores do que essa. Enfim, conseguiu tal emprego? Puxa vida, não quis aquele assim, não? Então, quer dizer, é o tipo do comentário desnecessário. É a advertência que Jesus nos deu quando, interpretando os 10 mandamentos, e onde tem não matarás, Jesus disse, né, que quando a gente fala alguma coisa com raiva, com inveja, com desdém para um irmão ou uma irmã nossa,
nós estamos matando. Nós estamos descumprindo o mandamento não matarás. Por quê? Porque a gente está matando a alegria da pessoa, a gente está matando a esperança, a gente está matando o ânimo, né? Então, não, eu cumpro os 10 mandamentos. Será? Não matarás. Será que a gente não está matando ninguém, não está matando nenhum animal, não está matando nenhum inseto, não está matando nenhuma planta? Tá, mas a gente está matando a alegria, a esperança, o ânimo, a vontade de fazer. Então, é isso, né? Trabalhando, né, amenizando-lhes o trabalho ou atenuando-lhes a balança da alegria / tristeza. Na alegria ou na tristeza. Né? Em vez da gente também chegar na hora da tristeza e falar uma besteira que pode culminar, inclusive, algumas vezes, com o suicídio daquela pessoa. Ih, fulano, você está nessa situação, ninguém merece, hein? Eu não sei o que eu faria nessa situação. Aí, ó, já jogamos a semente venenosa, né? Isso é fruto de um espírito, né? Se eu falo isso, eu sou um espírito trevoso. Eu tenho que, como dizia Rubens Fernandes Carneiro, comer muita grama ainda, né? Comer muita lama no umbral para alavancar ainda a minha ascensão, a minha evolução, né? Por quê? Porque em vez de eu estar sendo um instrumento do alto, um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus, da espiritualidade superior e amiga, eu estou sendo um instrumento do mal, das trevas, né? Suscitando, né? Colocando lá, né, na mente da pessoa aquela semente que, se desabrochar, se florescer, se crescer, opa, sabe que Rafael não estava errado? Né? Acho que eu vou... Então, a gente tem que saber muito bem, né, medir as palavras, porque às vezes Mas aí a gente fala depois, mas eu não tive... Eu nem pensei que isso pudesse acontecer, então tinha que ter pensado. Né? Se a gente age de forma imprudente, né, negligente, não estou nem aí, né? Também, se acontecer, aí não é problema meu, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente sente, né, com o que a gente emite de pensamento, de energia, porque tudo isso tem reflexos. E é por isso que o Kelvin Vandini está a nos exortar aqui, né, para que nós nos interessemos pelos outros na medida em que possamos compartilhar-lhes de algum modo a experiência, seja amenizando-lhes o trabalho ou atenuando-lhes a balança da alegria e tristeza. Comparecer, continua ele, com nossa cota de fraternidade, em simpatia, olha aí, palavra, ação, dinheiro, intercessão, servicinho. Mas não tem importância nenhuma, eu não vou mudar o mundo fazendo isso. Faça a sua parte. Você pode não mudar o mundo, mas pode mudar a vida de uma pessoa. Isso já é uma grande coisa. Um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. E se a gente chegar na espiritualidade, diante de um passado tenebroso que a gente tem, e aí um espírito tiver, ou encarnado ou desencarnado, mas tiver uma oração de agradecimento, um pensamento de agradecimento, como está narrado na literatura espírita, né? A história de um pão. Então, às vezes isso faz a diferença, né, na nossa trajetória. É essa oração, é esse agradecimento, às vezes, que vai proporcionar com que a gente saia do lamaçal em que a gente está. Que a gente veja uma luzinha naquela treva densa. Por quê? Porque a oração, às vezes, diária que a pessoa passou a fazer, porque a gente ajudou
despretensiosamente, né? Foi uma palavra, às vezes, ou foi um silêncio. A gente simplesmente se dispôs a ouvir. Só isso, né? Então, diz aqui o Kelvin Vandini, comparecer com nossa cota de fraternidade em simpatia, palavra, ação, dinheiro, intercessão, servicinho. Não precisa ser nada grandioso, não. Faça justiça, gerindo bem os bens que a vida lhe dá, antes que a justiça da vida lhe acerte as contas. Quem conhece os problemas que amanhecerão conosco amanhã? Olha aí. Então, é fazer para que nós tenhamos, né, uma condição melhor lá na frente. E também, como Jesus nos exortou, né, fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Se eu estou numa situação igual a essa em que o meu irmão está, eu gostaria que ele fosse indiferente, né, fosse frio, não se importasse, tendo condições de me ajudar, não me ajudasse? Ou, pelo contrário, né, que ele, na medida das possibilidades, das capacidades, ele pudesse me ajudar de alguma forma. Então Jesus falou exatamente isso. Fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Isso é o quê? É o amai-vos uns aos outros. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Amai-vos uns aos outros e amai a Deus sobre todas as coisas. Então, continua aqui o Kelvin Vandini. Os talentos que o tempo lhe empresta não lhe são confiados para seu exclusivo usufruto. Então, o que Deus nos proporciona não é só para a gente, não, para a nossa família. Não, procuremos estender isso um pouco. Ele diz aqui, né, antes, nós já lemos, não é, né, nós não precisamos e nem conseguimos martirizar-nos ou morrer no lugar desse irmão. Ninguém vai substituir, né? Eu é que vou pegar para mim essa situação, essa doença. Tudo. Não é nada disso. Mas Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então é a gente, na medida em que a gente se diz cristão, tentar imitar Jesus, como está lá na questão 625, deu o Livro dos Espíritos, né? Nosso modelo e guia, tentar seguir esse modelo, esse guia, e amenizar, aliviar a situação, a dor, o sofrimento desse irmão, dessa irmã, né? Os talentos que o tempo lhe empresta não lhe são confiados para seu exclusivo usufruto. Pertencem aos seres que lhe respiram a vizinhança. Vizinhança corporal, vizinhança local, né, física, vizinhança espiritual, vizinhança profissional, vizinhança familiar, tudo isso. Devemos ser úteis, diz Kelvin Vandini, a todos, notadamente àqueles que se movimentam junto de nós. Então, aqueles mais próximos, né, que convivem de forma direta conosco. Ninguém conte com burilamento íntimo num dia, num lance de intrepidez, numa vitória espetacular. É aquilo, ninguém vira santo da noite para o dia. Não é isso, né? Esses espíritos que nós até temos relatos que conseguiram, na mesma encarnação, dar uma guinada, como inclusive esses santos, né, que nós
mencionamos que estão registrados na história da Igreja Católica, um Santo Agostinho, por exemplo, e tantos outros, um Camilo de Leles, que eu até falei uma vez, quem quiser ver no nosso canal do YouTube, né? São Camilo de Leles. O sujeito era um mercenário que ele lutava para o reino que estivesse pagando mais. Ah, Rafael, você está pagando 100 por batalha? Beleza, vou lutar a seu favor. Aí na próxima batalha, eu estou pagando 100 ainda, mas meu inimigo está pagando 150. Ele ia para o outro batalhão lá, para o outro front, né? Para o outro lado do front. Ué, não estou nem aí, eu quero o meu dinheiro. Então, esse sujeito virou santo. Por quê? Porque num dado momento da sua vida, ele caiu em si e falou, não é isso. A vida não é isso. Ser feliz não é isso, ter dinheiro, né? Enfim, a vida é muito mais do que isso. Então, não é virar santo. Ah, você está querendo que eu vire santo da noite para o dia? Bom, o ideal é que nós pudéssemos realmente, conseguíssemos isso, né? Mas, já que não conseguimos, pelo menos vamos caminhar nessa direção. A gente não consegue, né, dar essa guinada de 180 graus, mas a gente consegue ir, né, conseguindo girar, né, essa bússola para que a gente vá para o norte verdadeiro, né, o norte que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, estão repetindo, né? Ninguém conte com burilamento íntimo num dia, num lance de intrepidez, numa vitória espetacular. Evolução não é prêmio de loteria, diz Kelvin Van Dine. Então não é por acaso que eu vou, opa, agora eu virei santo. Fui sorteado. Não. Acertei as dezenas da Mega Sena. Não é assim. Diz ele, é serviço de pouco a pouco, repetição de sol a sol, remédio de gota a gota. E aí Emmanuel, no livro O Consolador, no item 254, na pergunta, ele falando sobre a virtude da paciência, ele fala assim, é uma frase também que é muito conhecida, muito repetida na seara espírita, né? Fala assim, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, para a gente conseguir conquistar determinadas virtudes, mesmo que a gente não faça de forma espontânea, mas se a gente fizer por disciplina, num dado momento a gente vai conseguir fazer espontaneamente. A gente não vai precisar, sabe quando a pessoa mora num país de língua estrangeira e depois ela volta para o seu país de origem e ela demora, às vezes, para falar a língua nativa dela. Por quê? Porque ela tem que traduzir da língua lá onde ela ficou, no país que ela ficou 20 anos, né? Ficou morando nos Estados Unidos 20 anos, ficou morando na Inglaterra 20 anos, falando inglês. Volta para o Brasil depois de 20 anos. Essa pessoa vai demorar um pouquinho para falar com a fluidez que nós aqui temos. Por quê? Porque ela vai traduzir do inglês para o português. Então, leva esse lag, né? Essa diferençazinha de tempo para conseguir fazer. Mas daqui a pouco a gente está fazendo no automático, espontaneamente. Ninguém conte com burilamento íntimo num dia, num lance de intrepidez, numa vitória espetacular. Evolução não é prêmio de loteria, é serviço de pouco a pouco, repetição de sol a sol, remédio de gota a gota. Voltar sempre para avançar mais além. Olha a espiral da evolução aí, meus irmãos. Porque tem gente que fala que não pode, né, dar um passo para trás. Mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois à frente. Então, tudo é a questão do bom senso.
voltar sempre para avançar mais, além. Recapitular o que se aprendeu. Olha a espiral aí, né? Ó, a gente passa, às vezes, pela mesma situação, a mesma faixa. Não é porque a gente está regredindo, está evoluindo, não. É para ver, ó, vamos ver se ele realmente conquistou essa virtude. Se ele tem essa força agora para resistir a essa tentação, aí bota a gente na mesma situação. Ué, ele já superou tal defeito, tal vício, está sendo ali testado de novo nessa área. É para ver se de fato ele já superou mesmo. Voltar sempre para avançar mais além. Recapitular o que se aprendeu. Eis a base das realizações. Quem não tem ânsias de ser diferente? Pois seja, pratique altruísmo em silêncio. Olha aí, altruísmo em silêncio. Saborearás a sós a felicidade de se fazer mais humilde. Arrisque-se a benefício do próximo, sem mostrar-se. Então é aquela caridade que Jesus nos exortou a fazer. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Não precisa postar na rede social. Não precisa. É nós com nós mesmos. E a espiritualidade. Deus. Paulo não falou? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, mesmo que a gente viva sozinho, e não tenha plateia, às vezes, para ver o que a gente está fazendo, ou deixando de fazer, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Arrisque-se a benefício do próximo, sem mostrar-se. Organize o contentamento alheio, sem cogitar de aparecer. Olha aí, meus irmãos. Não é para a gente virar um bobo da corte, né? Um palhaço. Todo mundo vê, né? Todas as atenções, todos os holofotes. Não, não é nada disso. É proporcionar a alegria de alguém no silêncio, no anonimato, né? Sem ninguém ver, sem ninguém destacar, e muito menos sem nós mesmos, né, destacarmos o que eventualmente fizermos. Adestre a paciência, evitando as explosões de azedume habituais, sem dar a entender que já procura reeducar-se. Então não é para ficar dando lição de moral, né? Ó, eu não vou responder a você agora porque eu estou procurando me melhorar e tal. Não é nada disso. Eu quero ser uma pessoa melhor. É fazer sem falar isso. A disciplina antecede a espontaneidade. Adestre a paciência, evitando as explosões de azedume habituais, sem dar a entender que já procura reeducar-se. Acenda luminárias de fé e otimismo no coração. Ideia renovadora na mente não permite o tresmalho dos pés da rota correta. Quer dizer, a gente não desvia, né? Se a gente mantiver na nossa mente ideias renovadoras. Atividade construtiva nas mãos entretece louros no espírito. Tire férias de você. Largue as preocupações que lhe chumbam os pensamentos nas sombras do eu mesmo. Excursione nas províncias em que se entrechocam as esperanças e as provas dos outros. E experimente. Você voltará ao distrito das próprias lutas de ânimo mais saudável e de espírito sempre melhor. Meus irmãos, que texto maravilhoso! E aí, como não lembrar da questão 132 de O Livro dos Espíritos, diante
disso que nós acabamos de ler, desse texto maravilhoso, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha aí, é o virar santo, sim. Virar santo, sim. Na medida das nossas capacidades, das nossas possibilidades, mas, sobretudo, dos nossos esforços, da nossa vontade. Porque se a gente ficar de braço cruzado, se a gente ficar no... hoje eu não vou começar a dieta, não. Deixa para dia tal. Hoje eu não vou fazer isso, não. Deixa para não sei quando, deixa para amanhã e tal. Se a gente ficar nessa, aí, o que poderia ser feito, às vezes, em 5, 10 séculos, vai ser feito em 20, 30, 40 séculos. Né? Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, a encarnação. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, a gente tem que ser testado, sim. Como que o aluno demonstra para o professor, para o colégio, que ele consegue, né, demonstrar o seu conhecimento? Respondendo corretamente a pergunta da prova. Prova. Teste. Não, professor, eu sei a matéria, então responde. Não. Aí é aquele aluno somebody love, né? Que tinha até um personagem de humor aí, há um tempo atrás e tal. Somebody love, né? Em vez de querer responder a pergunta corretamente, compra um presentinho para o professor e tal, e não sei o que, vem, coloca a mão no ombro do professor, é muito simpático, muito educado, pega um copo d'água, puxa a cadeira e tal. Fulano, responde a pergunta. Não. Tem que responder a pergunta. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. Olha que interessante. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Pelos frutos reconhecerão quem sois. Ué, se eu sou uma boa árvore, eu vou dar bons frutos. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Não é exatamente o que o Kelvin Vandini nos convida a fazer? Concorrendo para a obra geral, para o bem-estar geral das pessoas. E aí a gente tem o próprio bem-estar. Né? Então, para terminar a nossa reflexão de hoje, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 7º, intitulado Pelos Frutos, que tem por epígrafe o versículo 16 do capítulo 7º do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz assim: por seus frutos os conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável,
nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, meus irmãos, vamos tirar férias de nós mesmos. Vamos nos importar mais com os outros, mas nem importar com a opinião dos outros, né? Com o que os outros dizem, com as críticas, né? Com as fake news, com as calúnias, com as mentiras, com as opiniões. Não, é importar com a vida do outro, com o sofrimento, com a necessidade do outro, fazendo a parte que nos cabe na obra da criação. E aí sim, nós conseguiremos, mesmo num momento de trabalho, estar com a mente em férias, né? A mente tranquila, serena e o coração, mais do que a mente, né? Então, que essa reflexão, né, possa calar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes, e que a gente procure tirar férias de nós mesmos, não apenas num pequeno período de 30 dias, 20, 10, mas tirar férias de nós mesmos o ano inteiro, a vida inteira, daqui para frente, porque somente assim nós conseguiremos, né, essa paz que nós tanto buscamos quando estamos de férias aqui no mundo. Então, que Jesus possa nos abençoar, que Deus nos abençoe, permitindo, né, que nós encerremos a nossa pregação de hoje. A você, meu muito obrigado. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Boa noite, que Deus nos abençoe.